empresários e pilotos. Eles financiavam a compra de aeronaves e a construção de pistas de pouso clandestinas no meio da floresta para o transporte de drogas. A investigação começou em setembro do ano passado. Depois que a FAB abateu um avião suspeito, a aeronave caiu em um rio e o piloto foi preso. Os aviões eram utilizados, inclusive com 2 pistas de pouso clandestinas aqui no estado do Amazonas, para que, saindo daqui nessas aeronaves, os entorpecentes fossem encaminhados para os outros estados da federação. Então, há 8 estados envolvidos nessa operação. Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público do Amazonas, em menos de um ano, a quadrilha movimentou 35 milhões de reais. Na ação de hoje, os agentes também apreenderam armas de guerra, como esse fuzil .50, capaz de derrubar helicópteros. A defesa de Wellington dos Santos Alvarado declarou que vai contestar as acusações à justiça e disse que não há provas suficientes para responsabilizar o cliente. Em outra operação, a Polícia Civil do Maranhão e o Ministério Público prenderam 15 suspeitos do Comando Vermelho em 4 estados. No Rio de Janeiro, os agentes prenderam David Oliveira Sodré, apontado pela investigação como um dos chefes da facção no Maranhão. Segundo a polícia, ele estava escondido há 2 anos na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, e comandava o tráfico em 6 municípios maranhenses. Nós não conseguimos contato com a defesa de David Sodré. 140 pessoas foram vítimas de um esquema de investimentos falsos que funcionava em 3 estados brasileiros. Só uma delas perdeu mais de 37 milhões de reais. Para arrancar essa fortuna, a quadrilha montou um teatro digital. A idosa foi atraída para grupos de mensagens formados por falsos especialistas. O cenário de profissionalismo era a isca perfeita para uma armadilha. Isso perdurou por diversos meses e ela seguia as sugestões investigando nesse grupo no sistema tradicional e teve lucro. Aí então ela foi captada e aliciada e aceitou as sugestões de abrir uma conta que depois se descobriu ser falsa e fazer os aportes através de transferências bancárias. É assim que os criminosos manipulam as vítimas. Eles criam uma falsa relação de confiança e estimulam transferências milionárias até dar o bote final e desaparecer com todo o dinheiro. Os bandidos usavam laranjas para abrir empresas de fachada e contas bancárias. O objetivo era pulverizar o dinheiro rápido e converter tudo em criptomoedas. E o que mais impressionou os investigadores foi a capacidade financeira da quadrilha. Só uma das empresas de fachada ligadas ao esquema movimentou quase 300 milhões de reais num único dia. A organização criminosa tinha um poderio financeiro muito grande e que nos leva a crer que tinham milhares de contas bancárias, milhares de empresas e pessoas laranjas. A operação batizada de Criptoabate cumpriu hoje mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e São Paulo. 2 pessoas foram presas. A justiça também bloqueou contas e suspendeu as atividades econômicas dos investigados. A polícia já identificou pelo menos 140 potenciais vítimas e deixa o alerta. Exigência de taxas para liberar um investimento bloqueado é sinal claro de golpe. Sempre desconfiar de ofertas de investimentos que estejam pagando muito acima do mercado ou aquelas ofertas de produtos muito abaixo de valor de mercado. Principalmente aqueles anúncios que vêm em redes sociais, sempre desconfiar e buscar confirmar se de fato aquela oferta, aquele produto existe, porque é melhor prevenir do que remediar. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados em 5 estados para investigar um grupo que é suspeito de lavar dinheiro de apostas esportivas ilegais. Mais uma vez, a polícia bateu a porta da mansão do advogado Nelson Williams, em São Paulo. O dono de um dos maiores escritórios de advocacia do país é investigado por participar de um esquema de lavagem de dinheiro da empresa de apostas esportivas PixBet, antes de ela ter autorização para funcionar. Segundo as investigações, a PixBet enviava dinheiro de apostas online do Brasil para empresas do grupo sem atividade real em Curaçao, no Caribe. A polícia diz que uma delas, a Pixstar, recebia notas fiscais de empresas do grupo PixBet e do escritório de Nelson Williams referentes a supostos serviços prestados. Ainda de acordo com a investigação, a Pixstar realizava os pagamentos e assim o dinheiro voltava ao Brasil. A polícia afirma que o escritório de Nelson Williams foi o que mais recebeu, 37 milhões de reais.
O advogado dele disse que o dinheiro se refere ao pagamento de honorários. Todos os valores, isso facilmente vai ser demonstrado, que vieram da expedição do escritório. Ou seja, foram faturados, notas fiscais, declaração, recolhimento de tributos. Então, nós desconhecemos a fonte. Entendeu? Toma um café. Entendeu? Não. Quer? Ai. Vamos pra essa maçã. Que? A maçã. Daqui a pouco, mas agora não. Ixi, música feia, viu? Deixa eu ver se a minha tá boa. Alô do seu cu. Horrível. Tony, vai apanhar. Tony, vai. Vai, príncipe, anda. Aí já foi, ó. Anda, Kenga. Sou eu, príncipe. Ele vai na hora.
Aumenta aí, maninha. A minha? Na quadrão, maninha. A detecção de risco nas lives do Discord é feita por inteligência artificial. Quando o risco atinge determinado nível, o sistema emite alertas para que equipes de moderação atuem. Na live que levou a morte da adolescente, segundo o Discord, os registros internos mostraram uma pontuação de risco de 0,12, ao passo que o limiar aplicável para identificação automatizada era de 0,95. A empresa disse que esse resultado está sendo reexaminado, inclusive para avaliar possíveis aprimoramentos nos critérios de priorização, na sensibilidade dos modelos e no equilíbrio entre capacidade de detecção e incidência de falsos positivos. O presidente do Supremo Tribunal Federal defendeu hoje a liberdade de imprensa e o sigilo da fonte jornalística. O ministro Edson Fachin se referiu a uma investigação contra a fonte de uma reportagem sobre o ministro Flávio Dino. Na abertura da sessão, o presidente do Supremo, Edson Fachin, manifestou solidariedade a Flávio Dino, apoiou as investigações sobre as ameaças ao ministro e, em seguida, fez uma defesa contundente à liberdade de imprensa e ao respeito ao sigilo da fonte jornalística. Fachin reafirmou o compromisso constitucional do STF com as liberdades fundamentais. A presidência do Supremo Tribunal Federal, em nome deste tribunal, manifesta solidariedade ao ministro Flávio Dino e reconhece que ameaças à segurança física dos ministros e familiares devem ser apuradas com rigor. O Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo, como não poderia deixar de ser, reafirma seu compromisso irrenunciável com a Constituição, com o respeito às liberdades fundamentais, sobretudo com a liberdade de imprensa e com o direito fundamental dos jornalistas ao sigilo de fonte. Seus ministros não têm se afastado e não se afastarão do compromisso com esses direitos. A apuração de eventuais ilícitos deve dirigir-se e certamente vai dirigir-se à conduta que constitui objeto da investigação, jamais a atividade jornalística legítima exercida no cumprimento de sua função constitucional. Na terça-feira, a Polícia Federal apreendeu equipamentos e documentos de Raimundo Cotrim, ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão. A PF investiga se Raimundo Cotrim é a fonte do jornalista Luiz Pablo, acusado de perseguir o ministro do STF, Flávio Dino, com as publicações feitas no ano passado. Os investigadores chegaram ao nome de Raimundo Cotrim depois de apreenderem em março 2 celulares, um notebook e um pendrive do jornalista. Outro alvo da operação de terça-feira foi o advogado e ex-secretário municipal de Urbanismo e Habitação, Diogo Diniz Lima. A investigação identificou uma transferência de R$100 mil de Diogo para o jornalista. A PF quer saber se os pagamentos estão relacionados